Poucos nomes ecoam tanto na história do Egito Antigo quanto Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. Ele governou por incríveis 66 anos, liderou exércitos, construiu monumentos gigantescos e deixou um legado que persiste há mais de 3.000 anos. Mas o que realmente fez de Ramsés II o maior faraó de todos os tempos? E como ele moldou o Egito em uma potência imortal? Hoje vamos desvendar a vida e os grandes feitos deste lendário governante. Imagine governar uma das maiores civilizações do mundo antigo por mais de 6 décadas, superando batalhas, desafios políticos e transformando paisagens com suas construções monumentais. Neste vídeo, você descobrirá os segredos por trás das conquistas militares de Ramsés, sua visão diplomática e os mistérios por trás de seus grandiosos projetos de construção. As origens de Ramsés II, um herdeiro preparado. Ramsés nasceu em 1303 a.C., filho do faraó Seti I e da rainha Tuia. Desde cedo, ele foi preparado para um futuro grandioso. No Egito Antigo, a vida de um príncipe não era apenas de luxo e riqueza, mas também de responsabilidade. Seu treinamento militar começou ainda na infância, e já aos 14 anos, ele acompanhava seu pai em campanhas militares. Ramsés cresceu cercado por generais e guerreiros, aprendendo as artes da guerra e as complexidades da política. Aos 22 anos, Ramsés assumiu o comando de suas próprias campanhas militares na Núbia. Ele não era apenas um príncipe herdeiro, era um guerreiro destemido que impressionava até os generais mais experientes. Ramsés liderou suas tropas em batalhas decisivas, mostrando ao Egito que ele estava pronto para assumir o trono e proteger o império. Aos 24 anos, Ramsés assumiu o trono do Egito. Ele herdou de seu pai um império poderoso, mas cercado de inimigos e ameaças externas, como os hititas ao norte. Seu reinado começou em um período de incertezas, mas Ramsés estava determinado a levar o Egito a uma nova era de glória. Quando Seti I morreu, Ramsés foi coroado faraó. Sua missão: proteger as fronteiras do Egito e expandir sua influência no Mediterrâneo. O jovem faraó já demonstrava uma liderança firme e logo teve que lidar com grandes desafios. Os hititas eram um dos maiores rivais do Egito e controlavam importantes rotas comerciais e territórios na Ásia Menor, desafiando diretamente a hegemonia egípcia. Ramsés sabia que a paz só seria possível após enfrentar seus inimigos em batalha. Ramsés era um faraó que não apenas governava do trono, mas também liderava seu exército em batalhas. Seu maior desafio militar veio contra os hititas, que ameaçavam o domínio egípcio sobre a Síria e Canaã. A famosa Batalha de Kadesh foi o grande teste para seu reinado. Kadesh, uma cidade estratégica na Síria, tornou-se o centro de uma das maiores batalhas da antiguidade. Ramsés liderou um exército de 20.000 homens, com o objetivo de recuperar o controle sobre a cidade, que estava nas mãos dos hititas. Espiões hititas enganaram Ramsés, levando-o a acreditar que o exército inimigo estava mais distante do que realmente estava. Quando os hititas atacaram de surpresa, o exército egípcio foi pego desprevenido. Ramsés, ao invés de recuar, liderou pessoalmente um contra-ataque audacioso. Com suas tropas cercadas, ele conseguiu reorganizar suas forças e infligir pesadas baixas aos hititas. A batalha foi feroz e brutal. Em meio ao caos, Ramsés abriu caminho pelas linhas inimigas e empurrou os hititas em direção ao rio Orontes. Embora Kadesh não tenha sido tomada, a bravura de Ramsés garantiu sua reputação como um líder militar imbatível. Ramsés não foi apenas um guerreiro, mas também um construtor visionário. Para sustentar seu vasto exército e demonstrar seu poder, ele começou um dos maiores projetos arquitetônicos do Egito, a construção de uma nova capital, Pi-Ramsés. Localizada no delta do Nilo, Pi-Ramsés tornou-se a nova capital do Egito e um centro militar estratégico. Era uma cidade impressionante, construída para abrigar o vasto exército de Ramsés e demonstrar o poder do Egito para o mundo. Pi-Ramsés era equipada com complexos militares e templos colossais que rivalizavam até mesmo com a grandeza de Tebas. Ramsés também ficou famoso por suas grandiosas construções. Ele mandou construir templos imponentes, como o de Abu Simbel, esculpido nas montanhas do sul do Egito, em homenagem a si mesmo e à sua rainha favorita, Nefertari.
Abu Simbel foi projetado de maneira que, 2 vezes por ano, a luz do sol iluminava as estátuas no interior do templo, uma prova da precisão e sofisticação da engenharia egípcia. Apesar de suas grandes vitórias militares, Ramsés sabia que a paz era a chave para a prosperidade a longo prazo. Após anos de conflitos com os hititas, ele decidiu buscar uma solução diplomática, resultando no primeiro tratado de paz da história. Ramsés e o rei hitita Hattusil III assinaram um tratado de paz, que pôs fim aos anos de guerra entre os dois impérios. O tratado foi gravado em hieróglifos egípcios e em cuneiforme hitita, marcando o início de uma era de estabilidade na região. O tratado garantiu que ambos os impérios manteriam suas fronteiras, e Ramsés pôde focar em expandir as fronteiras comerciais do Egito. Esse acordo é considerado um dos primeiros exemplos de diplomacia internacional registrada na história. Ramsés não foi apenas um líder militar e político, ele também era um homem de família. Entre suas muitas esposas, a rainha Nefertari se destacou como sua favorita e mais influente. Nefertari não era apenas a esposa de Ramsés, mas também sua conselheira e uma diplomata habilidosa. Ela desempenhou um papel importante em manter as relações com outros impérios, especialmente com os hititas. O túmulo de Nefertari, localizado no Vale das Rainhas, é uma das construções funerárias mais impressionantes do Egito Antigo, decorado com murais detalhados e cheio de simbolismos religiosos. Ramsés também teve outras esposas importantes, como Isetnefert, e deixou um grande número de filhos. Alguns de seus filhos participaram de campanhas militares ao lado do pai, e outros ocuparam importantes posições de governo, garantindo a continuidade de sua dinastia. Após um reinado de 66 anos, Ramsés II faleceu em 1213 a.C., com mais de 90 anos. Seu corpo foi sepultado no Vale dos Reis, e sua múmia, descoberta em 1881, agora está exposta no Museu Egípcio do Cairo, onde continua a impressionar milhões de visitantes. A múmia de Ramsés foi descoberta em um túmulo coletivo, junto com outras múmias de faraós. Ela foi levada para o Museu Egípcio do Cairo, onde permanece como uma das maiores atrações do museu. O impacto de seu reinado. Ramsés é lembrado como o faraó que expandiu o Egito, construiu templos monumentais e consolidou sua imagem como o Rei dos Reis. Seu legado continua a inspirar gerações, e seu nome é sinônimo de poder e grandeza. Ramsés II não foi apenas o maior faraó do Egito Antigo, mas também um dos maiores líderes da história. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, projetos de construção gigantescos e uma diplomacia que estabeleceu as bases para acordos internacionais. Se você gostou desse mergulho na vida de Ramsés, o Grande, inscreva-se no canal e ative as notificações.